Transtornos do desejo é o nosso assunto de hoje aqui no Sem Tabus. Você pode mandar um e-mail pra gente, pode perguntar, participar, interagir quando você quiser. Estaremos então respondendo e recebendo o seu contato com muito carinho. A proposta de hoje é que nós falemos sobre os transtornos do desejo e falamos no bloco anterior sobre as dificuldades no sentido daqueles casais que se queixam de desejar pouco, um desejar pouco o outro, e isso provoca algumas dificuldades no relacionamento. O que mais a gente fala, professor Walter? Olha, eu até queria dizer algo muito importante, Darleide, porque o transtorno do desejo hipoativo muitas vezes gera consequências maiores do que o próprio transtorno, que é muitas vezes questões de adultério. Porque a esposa, de repente, não tem desejo pelo marido e é uma questão que pode ser tratada. E isso é importante dizer, pode ser tratado. Mas aí o que acontece? O marido, pelos seus conflitos internos, pelos seus conflitos psicológicos, às vezes sem estrutura emocional para entender, compreender e até buscar ajuda para a própria esposa, acaba caindo em adultério. E veja que as proporções disso são tão grandes que às vezes é a destruição de um lar. E a Bíblia diz isso, né? Exatamente. Há uma indicação do apóstolo Paulo dizendo para as mulheres, para a mulher e o homem, né? O casal, para não se negar ao outro. Exatamente. Porque o corpo de um é devido ao outro dentro de algo combinado, de algo que entre os dois está acertado. O seu corpo pertence a mim e o meu pertence a ele. Inclusive ele mesmo diz, né, que eu coloco sempre para os casais em que eu atendo, que o casal ele tem que estar em duas condições, que Paulo diz, ou estar em relação ou estar em oração. Verdade. Então eu costumo dizer, relação inclui tudo, inclusive a vida sexual. Então se não estiverem em relação um com o outro, mantendo uma vida sexual ativa e saudável, então que seja pela oração, por mútuo consentimento, né, como Paulo diz. Então, a vida saudável de um casal é essa. Agora, muitas vezes, por transtornos que precisam ser tratados, não se entende, não tem, às vezes, a informação e esclarecimento que nós estamos oferecendo agora, né, para dizer que deve-se procurar uma ajuda, para que outros problemas não venham se acrescentar, porque senão, realmente, o nosso inimigo é oportunista. E ele se apropria de problemas que são simples de serem tratados para acrescentar novos outros problemas e aí realmente, como uma bola de neve, ir aumentando e não ter mais condições de retorno. Isso é muito perigoso. E essa tua fala, nós podemos pensar dela uma palavra, ajuda. Buscar ajuda. Porque também tem aquele indivíduo no relacionamento, ou a mulher ou o homem, que pode dizer assim, e diz assim de fato, olha, eu faço porque tenho que fazer, mas eu não gosto, não tenho vontade. E o outro percebe isso. Então também não é para se anular. Sim. Também não é para se dizer assim, tá bom, já que eu tenho que fazer, vamos lá. É para buscar uma ajuda, senão não tem propósito nós estarmos aqui trazendo esse assunto à tona. O propósito é que você entenda que é possível fazer algo. E é possível fazer algo. E é possível. E o problema se agrava mais ainda quando nós temos, às vezes, em um casal, um com o transtorno do desejo hipoativo e o outro com o transtorno do desejo hiperativo. Como é que sobrevive, homem? Aí a situação realmente é muito difícil. Por quê? Qual é a configuração do transtorno hiperativo? A configuração é, a pessoa tem um desejo tão exagerado, tão intenso de sexo, que não consegue ficar sem. Né? É comum a fala, quando tem esse casal, quando se encontra um casal assim, tão díspare, né? A esposa fala, não, se eu tiver uma relação sexual a cada 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, uma vez por mês, tá bom, ela vai dizer assim. Estou cumprindo o meu papel. Né? E ele vai falar, não, se eu tiver assim, umas 2, 3 relações sexuais no dia, para mim tá bom. Como equilibrar uma situação como essa? E eu coloquei essa situação por quê? Porque é mais comum do que a gente imagina. Né? Ou o homem hiperativo, a mulher hipoativa, ou até mesmo o contrário, como eu também já vi, né? A esposa com um desejo extremamente intensificado e o marido não. E aí é um problema, por quê? Olha os outros agravantes que vão se apropriando. Entra nessa situação comportamentos viciantes de masturbação, busca
por outros pontos focais de satisfação sexual, né? Então, a internet, prostituições e outras coisas que, às vezes, tanto o homem quanto a mulher, muitas vezes, buscam. Como uma fuga. Como uma fuga, e para tentar satisfazer algo que é tão grande, que é quase impossível de satisfazer, e o cônjuge não dá conta. Mas nós temos que entender que isso é uma questão que também deve ser avaliada, deve ser tratada. Como é que se trata o transtorno de hiperatividade? Muitas vezes com questões... A hiperatividade, quase 100% das vezes, é um excesso de hormônio mesmo atuante. Dificilmente vai ser uma questão comportamental. A questão comportamental pode vir como assim, somatória, como reforço, né, daquele comportamento, mas boa parte das vezes é questão hormonal e muitas vezes tem que entrar com medicação. Há um descontrole. Há um descontrole. Né? Agressores sexuais, estupradores, violentadores que a gente vê muitas vezes que passam em programas e televisões, muitos deles, a grande maioria deles, sofrem de transtorno sexual hiperativo. Entendi. Como é que então você trabalha um casal assim? Essa disparidade de... Sem dúvida, há necessidade de um acompanhamento médico também. Também. Né? E tentar um ajuste, um equilíbrio comportamental sexual. Porque para um não vai ser nem o caso exatamente de um transtorno psicológico, porque você disse que é mais uma questão de hormônio. O hipo é que talvez precise de uma ajuda psicológica. Sim, na verdade os dois, porque veja que mesmo aquele que sofre do transtorno do desejo hiperativo, comportamentalmente ele tem um reforço muito grande. Veja, ele não quer perder aquela intensidade de prazer que ele sente. Quando você fala para essa pessoa, olha, você tem que diminuir a sua intensidade sexual, ele não quer. Ele não quer. Não, para mim tá bom. Claro que tá bom, se ele conseguir satisfazer tudo que ele sente de vontade, ele não quer perder isso. Porque o que era puramente hormonal virou comportamental. Sim, e para ele é normal, entre aspas. E prazer vicia, né? Claro, né? Pontos que são viciantes, os básicos, né? Sexualidade é algo viciante, o comportamento, às vezes, muitas vezes, de comer é viciante, trabalho é viciante, tudo que oferece condições de prazer ou satisfação podem vir a se tornar viciantes. Né? Vício não é só drogas lícitas ou ilícitas, né? Temos muitos vícios comportamentais, por quê? Porque geram satisfação, e o sexo, sem dúvida, é um ponto de satisfação. Olha, você está acompanhando aqui essa fala a respeito dos transtornos do desejo, destacando especificamente aquele indivíduo que tem muito desejo e aquele que não tem tanto desejo assim. E quando isso se encontra dentro de um relacionamento, num casamento, como é que o casal se resolve? Queridos, a cada programa nós vamos entendendo, a partir de cada conceito apresentado, de cada discussão, que não temos o que fazer sem que antes tomemos consciência de como nós estamos vivendo e sobrevivendo a nós mesmos, a nossa própria condição. E nós precisamos cada vez entender que cabe a nós ir em busca de uma ajuda, seja ela no campo entre os profissionais. Você vai encontrar o médico, vai encontrar o psicólogo, vai encontrar o psiquiatra, você vai encontrar alguém que possa te ajudar, vai encontrar um pastor, vai encontrar um conselheiro bíblico, você vai encontrar alguém. É possível, mas é importante que você dê o primeiro passo, buscar ajuda. Porque sem isso, como é que você vai entender-se e crescer nesse campo da sua vida? E quantos transtornos se desdobram por conta de uma sexualidade mal resolvida? Professor Walter, o que mais a gente diz para essas pessoas queridas que veem na gente uma possibilidade de ir crescendo e aprendendo mais a respeito? Sim, eu queria aproveitar e dizer para você em casa, não sofra por coisas que podem ser solucionadas. Em primeiro lugar, coloque o seu joelho no chão, ore a Deus, para que, como a Darleide diz, que Deus encaminhe, direcione e oriente você a procurar uma pessoa da sua confiança e, acima de tudo, que também busque uma solução junto com você, com respeito, com valorização da sua situação, do seu sofrimento. E entenda que você não sofre sozinha. Muitas mulheres passam por isso, muitos maridos passam por isso, muitos casais, eu vejo isso,
né, e sinto que você talvez precise de uma ajuda. Então busque alguém que esteja perto de você, alguém na sua comunidade, um conselheiro ou um médico da sua ajuda, da sua confiança. Mas confie em Deus. Entenda que o que você está passando pode ser algo a ser tratado e você pode encontrar a felicidade que Deus te promete no seu casamento para você viver com o seu marido, com a sua esposa e realmente ter uma vida feliz no campo da sexualidade, que é um presente de Deus para você. Confie, ore e nós estaremos sempre aqui para poder orientar, ajudar e esclarecer, né? E conseguir acalmar, talvez, muitos corações que estão em casa, sofrendo apertadinho ali. Verdade, tem muita gente angustiada, isso gera angústia, né? Gera mal-estar, angústia no dia a dia e desconforto para toda a família também. Até os filhos às vezes percebem, né, que a família não anda bem quando o casal não está bem, não está bem ajustado. São os pilares da família, verdade, o marido e a esposa. Muito obrigada, professor. Você volta aqui com a gente? Volto. Então, combinado com ele, combinado com você aí de casa. Mande o seu e-mail, participe com a gente. Você pode também pedir a revista Família Feliz. É uma revista que nós oferecemos para você aí de casa, quando manda um e-mail para a gente pedindo, ou telefona para a gente também, e nós enviamos para o seu endereço com muito carinho. Muito obrigada por hoje, que Deus te abençoe. Pense nessas palavras, busque ajuda, nem tudo está perdido. Isso acontece com muita gente. O seu problema não é só seu, é de muita gente. Tem muita gente com os mesmos transtornos, com as mesmas dificuldades. Isso nos alivia só de pensar que não estamos sozinhos. Então deve haver aí uma resposta, porque outros já estão buscando resposta e já tem gente pronta para ajudar você. Busque ajuda. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Sem Tabus. Eu te espero toda semana, de terça para quarta e de quinta para sexta, à meia-noite. Ou visita o nosso blog novotempo.com/Sem Tabus. Anota aí, visita e assiste os programas passados. E nós vamos voltar aqui mais uma vez para conversarmos com você. Até lá.